Bom, pessoal, voltei. Eu tinha falado com vocês que eu ia resolver o exercício 3 e o 4, mas eu vou fazer só o 4, tá? O 3 não é nem tão difícil assim e eu acho que vocês vão compreender bem lá a solução que está lá nos exercícios resolvidos, tá bom? Eu vou resolver o exercício 4. Então, aqui está dizendo o seguinte: suponha que lambda1 e lambda2 são autovalores distintos e não nulos de uma transformação linear do R2 no R2. Mostre que os autovetores V1 e V2 correspondentes, né, ou seja, V1 associado ao alto valor lambda1, V2 associado ao alto valor lambda2, correspondentes, eles são LI, tá? Aí tem uma sugestão aí que é para a gente usar a transformação T menos lambda I vezes I. Esse lambda izinho aí é qualquer que você use, tá? Pode ser tanto o lambda 1 quanto o lambda 2, tá? E I é a matriz identidade, tá bom? Então, quando eu faço a matriz da transformação linear T, né? Menos lambda vezes a matriz identidade, eu vou ter uma outra matriz, que aí eu vou aplicar, né, essa matriz como se fosse uma nova transformação. E eu vou aplicar isso aí como? Então, vamos ver, tá? Então, esse aqui é o exercício 4, que a gente vai resolver aqui. Bem, na letra A, né? Como é que a gente faz para mostrar que vetores são LI? Eu pego uma combinação linear, AV1 mais BV2 igual a zero, tá? E, ao tentar resolver, né, essa combinação linear, eu tenho que encontrar tanto A quanto B iguais a zero. Aí eu posso garantir que o A e o B são, que o V1 e o V2 são LI, tá bom? Aí é que entra a sugestão. Use a transformação T menos lambda I izinho, tá? Então, eu vou aplicar de ambos os lados dessa equação essa transformação que está aí. Então, é T menos lambda I. Não é nem lambda I. Eu vou usar lambda 1, tá? Vou usar lambda 1. Lambda 1, matriz identidade, quer dizer, é uma matriz, isso que eu botei entre parênteses aqui, aplicado a esse vetor, porque o resultado disso daqui é um vetor, tá? Isso vai continuar dando zero, porque se eu aplicar qualquer transformação linear no zero, vai dar zero por definição de transformação linear. Bem, aí eu vou distribuir essa matriz aqui dentro. Então, isso vai ficar T menos lambda 1i aplicado ao vetor AV1, mais, por definição de transformação linear, eu posso fazer isso. Lambda 1i aplicado ao vetor BV2. Porque a transformação de uma soma de vetores é a soma das transformações, né? É uma das coisas que a gente tem que verificar para ser transformação linear. Da mesma maneira, né? Eu vou distribuir, tá? Essa matriz aqui dentro, né? No vetor AV1. Então, isso vai ficar assim, ó. T de AV1 menos lambda 1i vezes AV1. Aí, agora a outra parcela. T de BV2 menos lambda 1i vezes BV2, igual a zero. Por que eu botei esse lambda 1i entre parênteses? Porque é uma matriz isso daí, tá? Lambda 1 vezes i é uma matriz e é só para separar melhor as coisas aí, tá? Muito bem. Aí, quem é T de AV1? É a T de V1, por definição de transformação linear. Menos, ó, isso tudo aqui que eu estou multiplicando é uma matriz. I é uma matriz identidade, V1 é outra matriz, só que é uma matriz coluna. Lambda 1 e A são constantes. Então, eu vou escrever assim, lambda 1A, tá? Vezes I vezes V1. Tá, vou até escrever. I, V1, tá bom? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. D, T de V2, menos lambda 1, B, I, V2. Tá bom? Muito bem. Quem é T de V1? Lambda 1, V1, né? Porque lambda 1 é um alto valor. Então, eu vou escrever A, lambda 1, V1, menos aqui fica lambda 1, A
Identidade vezes o vetor dá o próprio vetor, V1, tá? Mais B, quem é T de V2? Lambda 2, V2. Menos, de novo aqui, lambda 1, B, V2, igual a zero. Ó, isso corta com isso, porque lambda 1 vezes A é igual a A vezes lambda 1, né? São constantes. E aqui, nessa segunda parte aqui, né, eu posso pôr o BV2 em evidência. Então, isso fica assim, ó, lambda 2 menos lambda 1, tá certo? Vezes B, vezes... Ah, falei uma coisa que eu... É porque eu já estava pensando lá na frente. Vezes B, vezes V2, igual a zero. Aí, nota. Lambda 1 tem que ser... Lambda 1 é diferente de lambda 2, né? Pelo enunciado aqui, ó. Valores distintos, né? Então, isto aqui é diferente de zero. Esse V2 também é diferente de zero por definição de autovetor. Um autovetor não pode ser um vetor nulo. Então, para isso dar zero, a única possibilidade que a gente tem é o B ser zero. Tá certo? Muito bem, então o B é zero. Voltando lá na equação original, né, eu tenho que AV1 mais BV2 é igual a zero. Se o B é zero, eu vou ficar com AV1 igual a zero, o que implica que o A é zero também. Então, V1 e V2 são LI. Logo, V1 e V2 são LI, né? Porque as constantes que eu usei na combinação linear, para satisfazer essa combinação linear ser nula, eu tenho o A e o B, né? Essas constantes iguais a zero. Então, por definição, V1 e V2 são LI. Beleza. Aí a gente vai para a letra B, né? Mostrar que a transformação linear sobre eles, né, que vai ser um outro vetor também do R2, né? Repara que a transformação linear vai do R2 no R2. Então, quando eu aplico T num vetor do R2, ele me devolve outro vetor do R2, tá bom? Então, eu quero mostrar que esses dois vetores, T de V1 e T de V2, também são LI. O que é que eu tenho que fazer? Não vou usar as mesmas constantes para não confundir, mas eu vou fazer a mesma coisa. Então, alfa T de V1, tá? Mais beta T, beta T de V2, tá? Igual a zero. E com isso eu tenho que mostrar, né? Mostrar, não posso escrever que isso vale. Mostrar que alfa e beta são nulos, tá bom? Tá. Então vamos lá, vamos usar o que a gente tem de conhecimento aqui do problema, né? Então eu tenho, quem é T de V1? Alfa, lambda 1, V1, mais beta, lambda 2, V2, né? Porque T de V1 é lambda 1, V1, T de V2 é lambda 2, V2. E isso é igual a zero, tá? Então nota que essas duas coisas aqui são constantes. Alfa, lambda 1 e beta, lambda 2 são constantes. Então, como V1 e V2 são LI, como V1 e V2 são LI, né? Tem-se o quê? Essas constantes também têm que ser iguais a zero, né? Porque é como se eu estivesse fazendo aqui uma combinação linear de V1 e de V2. Então, alfa lambda 1 é igual a zero e beta lambda 2 igual a zero, tá? Mas lambda 1 é diferente de zero e lambda 2 também, que também está aqui no enunciado do problema, né? Olha lá, cadê? Aqui, lambda sejam autovalores distintos e não nulos, tá? Muito bem. Aí você vai ter aqui, então, obviamente, rabiscou aqui. Obviamente, você vai ter o alfa igual a zero e o beta igual a zero. E daí, tá? T de V1 e T de V2 são LI. Eu vou dar uma pausada que tá tocando o celular, aí depois eu retorno. Pronto, voltei, pessoal. Então, aí com esse exercício a gente encerra o exercício 4,
né, com esse item. Bem, então agora que a gente vai falar sobre base de autovetores. Então, olha só, nessa seção, quando a gente tem um operador linear, ou seja, uma transformação linear, o objetivo aqui, tá, é encontrar uma base beta de V, do espaço vetorial, de V, né, o espaço vetorial, no qual a matriz, nessa base, a matriz da transformação definida nessa base, como a gente viu no capítulo anterior, seja uma matriz diagonal, né? Por que isso? Porque toda vez que você tem uma matriz aplicada, né, uma transformação aplicada num espaço de autovetores, né, então o resultado, né, vai ser um elemento do mesmo espaço. Tá? Então, vocês vão ver que o que vai acarretar é que quando os autovetores geram uma base para o meu espaço V, a matriz associada a essa base vai ser uma matriz diagonal, né? O que facilita bastante nossos cálculos, tá bem? Então, vamos lá. Teorema. Autovetores associados a autovalores distintos são LI. Isso a gente provou para o R2, né? A gente acabou de fazer isso nesse exercício aqui, tá? É claro que se você tiver que provar para o RN, né? É só fazer uma extensão aqui, né? Botar pontinho e tal. Reticências, né? É só fazer uma extensão. Então, é essa ideia que está aí, tá? Que a gente encontrou. Então, autovetores associados a autovalores distintos são linearmente independentes. Presta atenção que isso não é um teorema de condição necessária suficiente, tá certo? O que pode acontecer é o seguinte: mesmo que eu tenha autovalores iguais, ainda assim os autovetores associados podem ser distintos, podem ser LI, tá bom? O que eu quero dizer aqui é o seguinte: se os autovalores são distintos, então eles são LI, os autovetores, tá? Agora, se eu tiver autovalores iguais, eu não posso afirmar que os autovetores vão ser LD. Entendeu? É um P, então Q. Ó. É um P, então Q. Quando vale P, então vale Q. Agora, se não vale P, né, não quer dizer que não vale Q. Pode valer Q, como pode não valer Q. Porque se não P, né, se não valer a premissa, a condicional não está inviolada. Tá bom? Então, isso é um teorema apenas de condição, condicional. Não é um teorema de condição necessária suficiente. Tá bom? Só para destacar isso aí. Então, aí vem um corolário. Se V é um espaço vetorial de dimensão n, e T é um operador linear, né, de V em V, que possui n autovalores distintos, então V possui uma base cujos vetores são os autovetores de T. Óbvio, né? Porque se V é um espaço de n dimensional, então qualquer base com qualquer conjunto LI de n vetores vão formar uma base, tá? Isso aí é lógico, tá bom? Bem, aí vem um exemplo 5, que aí fica claro que a matriz aqui embaixo, olha, vocês vão perceber que ela vai acabar sendo uma matriz diagonal, tá? Vocês vão perceber isso. Então, vamos lá. Seja T do R2 no R2 a transformação linear definida por essa equação aí, cuja matriz em relação à base canônica é essa que está aí, tá? De novo, como que a gente encontra a matriz com relação à base canônica? Aplica a transformação aos vetores da base canônica. Então, se eu fizer t de 1, 0, quanto que dá aqui? Na primeira coordenada, vai dar menos 3, na segunda coordenada, menos 1, que é a primeira coluna da matriz aqui. Se eu fizer t de 0, 1, esses são os dois vetores da base canônica, então isso vai ficar 4 na primeira coordenada e 2 na segunda coordenada, que vão formar a segunda coluna da matriz, tá bom? Bem, aí fazendo os cálculos de alto valor, alto vetor, que eu não vou fazer tudo, né? Não vou repetir um processo aqui, que a gente já viu um exemplo aí na aula anterior, né? Os autovalores são lambda1 e lambda2, e os autovetores associados, V1 e V2. Então, o teorema garante
né, que esses dois vetores vão formar uma base para o R2. Então, vamos ver como é que vai ficar a matriz da transformação nesta base. Como que a gente faz? De novo, a mesma história da coluna, né? Eu vou pegar a transformação aplicada ao primeiro vetor da base, que é o V1, tá bom? Então, como é que vai ficar essa transformação? T de V1, pelo fato de V1 ser um alto vetor, T de V1 é 1, que é o alto valor, 1 V1, tá bem? 1 V1 é o quê? É 1 vezes V1 mais 0 vezes V2. Então, essas são 1 e 0, são as coordenadas do vetor T de V1 na base beta. Tá claro? Que vai ser a primeira coluna da matriz. Lembra que a primeira coluna é a matriz aplicada ao primeiro vetor da base, com o resultado escrito naquela base, tá bem? Então, a T de V1, se eu aplicar só aqui na base canônica, não vai ser 1, 0, né? Obviamente. Mas, escrevendo esse resultado na base beta, né, a gente percebe que as coordenadas vão ser 1 e 0, que é o primeiro vetor da base, tá? T de V2, de novo, é menos 2V2, porque menos 2 é o alto valor associado ao alto vetor V2, tá? Então, isso pode ser escrito como 0V1 menos 2V2, né? E aí as coordenadas vão ser 0 e menos 2, que estão organizadas aqui, tá bom? Nessa coluna aqui da matriz. Então, olha como é que fica interessante a coisa, porque a matriz associada, né, a matriz da transformação associada a essa base de autovetores, tá? Ela tem na diagonal principal os autovalores na mesma ordem que você apresenta esses vetores na base. Então, por isso é importante a ordem, embora a base seja apresentada como um conjunto, e no conceito de conjunto, né, a ordem dos elementos não diferencia o conjunto, né, mas para esse efeito aqui, né, se eu trocar a posição, botar V2 e V1, aí essas colunas aqui da matriz vão ficar trocadas, tá bom? Então, eu vou ter aí uma coluna. Quer dizer, não é nem que vai ficar trocada, vai ficar escrita de uma maneira diferente, tá? Então, eu vou ter como ordem, né? No caso, ficaria assim, né? Menos 2, 0, 0 e 1, tá? Vai ficar estranho, né? Então, por isso que é importante você manter a ordem, tá bom? Então, quando a gente tem os autovalores e tem uma base de autovetores, é fácil você escrever a matriz da transformação linear naquela base, tá bom? Aí tem aqui um outro exemplo, que para não alongar muito essa aula, eu prefiro resolver esse exemplo na próxima, tá? No próximo vídeo. Bem, aí um outro teoremazinho aqui, que diz que um operador linear admite uma base beta, em relação à qual a sua matriz é diagonal. Aqui já é um se somente se. Se somente se essa base beta for formada por autovetores de T. Ok? Então, eu só consigo uma base, né, na qual a matriz da T, nessa base, seja diagonal, somente se essa base for uma base de autovetores, se somente eu acontecer isso. Ou seja, se eu não encontrar uma base de autovetores de T, significa que eu também não consigo, né, uma matriz diagonal, né, para essa transformação. Tá certo? É o que fala aqui na próxima definição. Ou seja T um operador linear, a gente diz que T é um operador diagonalizável. Ser diagonalizável significa que eu consigo uma base onde a matriz dele seja uma matriz diagonal, se existe uma base de V cujos elementos são os autovetores de T, né? Então, os operadores 5 e 6, nesse exemplo aqui, né, do 5 que a gente comentou, esse é um operador diagonalizável. O 6, depois a gente vai ver também, tá?
que aqui a matriz diagonal aqui, ó. Nota que eu tenho dois autovalores iguais, tá? Mas isso não inviabilizou a base, tá bom? Então, esse aqui também é um operador diagonalizável, porque eu encontrei uma base de autovetores, de 3 autovetores no espaço R3, tá bom? Esse é o caso, né? Aí depois vem um outro exemplo, e depois eu vou comentar isso aqui, né, no próximo vídeo, ok, minha gente? Então, até já.